Hoje nós encerramos a nossa série atual, Eu Não Sou Robô, e o nosso subtema hoje é Nós Precisamos de Esperança. E nós precisamos de muita esperança. Nós temos sido acometidos cada vez mais de um sentimento de entrega, de desesperança. E muitos nossos corações aqui hoje, até uma certa insensibilidade. A esperança é essa convicção que nos leva a experimentarmos tudo que Deus tem para nós. A esperança é algo que está intimamente ligado à fé. Não uma fé qualquer. Nós não estamos aqui falando de uma fé mística, fundamentada em misticismos, em paganismo. Nós não estamos aqui falando de uma fé simplesmente cultural. Não é uma fé cega, não é uma fé barata, mas é uma fé que nos leva a aguardar. Ou seja, essa fé nos leva a esperar. Essa fé nos leva a esperançar. E essa fé nos leva a termos esperança. Muitos de nós temos confundido nos nossos dia a dia, nos nossos dilemas, nas nossas lutas, nas nossas dificuldades. E nós temos confundido algo que até se parece, mas é completamente diferente. Deus tem nos chamado a ter esperança, porque a esperança é essa convicção em tudo aquilo que Ele disse que faria. Mas muitos de nós temos substituído esta esperança fundamentado, calcado, estribado na fé, na convicção do que Deus faz, do que Ele é capaz, que não há nada impossível para Ele. Nós temos confundido isso simplesmente numa expectativa. E nós passamos as nossas vidas muito mais expectando algo do que na firme convicção de esperar em Deus todas as coisas. Você tem colocado a sua esperança em quê? Nós temos calcado a nossa fé em quê? E é isso que nós queremos conversar hoje, nós queremos meditar a respeito do que é ter esperança, nessa esperança convicta e não numa expectativa provável. Não adianta trabalhar apenas com as probabilidades. Probabilidades são estatísticas. E estatística pode ou não acontecer. A esperança não. A esperança é essa disposição no nosso espírito que nos induz a esperar que alguma coisa há de se realizar. É algo que fala a respeito de confiança, em confiar no Senhor. Não apenas ter aquela expectativa que algo de bom pode acontecer, porque essa expectativa é esse ato ou efeito de expectar. Ela está baseada em supostos ou pressupostos. Ela está baseada apenas em probabilidades, pressupostos, ou até mesmo promessas humanas que alguém nos fez. Não há nada mais comum que se aconteça é quando nós nos frustramos com as pessoas que empenharam suas palavras conosco. Nós nos frustramos, nós nos decepcionamos com as pessoas. Porque nós colocamos e depositamos nas nossas relações, nas pessoas, seja de qual nível for, conjugal, familiar, social, amigo, de negócio, de trabalho, nós colocamos nele expectativas. E quando nós percebemos que as expectativas falham, quando nós percebemos que as expectativas, elas são probabilidades, e as pessoas falham conosco, nós decepcionamos.
Quantas amizades acabaram por expectativas? Quantos casamentos ou acabaram ou estão prestes a acabar por expectativa naquilo que o outro pode fazer por mim ou fazer por nós? Mas essa esperança é quando nós esperamos, não o que se vê. Na verdade, a esperança é quando nós esperamos algo que vai acontecer que nós não vemos, mas nós cremos. É a nossa confiança e a nossa fé numa palavra do qual Deus empenhou com você. E Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para que se arrependa, mas trará cabalmente o cumprimento de todas as suas promessas e todas as palavras empenhadas a mim, a você e a nós. Hebreus capítulo 1, Hebreus capítulo 11, verso 1, que é essa definição clássica de fé, que fala de esperar, diz o seguinte: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Nós não precisamos ver, nós não precisamos nem de garantias para termos esperança naquilo que Deus disse a respeito da minha vida, da sua relação conjugal, dos seus filhos, da sua saúde, das suas finanças, de tudo na sua vida. Nós somos daqueles que estamos calcados em garantias. Nós queremos garantias até mesmo para viver a nossa vida. E é interessante porque a palavra de Deus nunca disse e nunca nos ofereceu garantias. A palavra de Deus sempre nos ofereceu segurança. Nós estamos seguros nas mãos do Senhor. Nós estamos seguros nos planos do Senhor, mas não há garantia. Por isso, nas nossas vidas, nós vamos sim passar por momentos difíceis. Nós vamos sim passar por momentos delicados em nossas vidas. Nós vamos passar sempre por lutas e tribulações, porque é isso que o pecado fez nas nossas vidas. É isso a consequência da escolha de não andarmos com Deus. E a humanidade, a raça humana, decidiu desobedecer, se rebelar contra Deus. E entrou o mal nas nossas vidas, entrou o mal nas nossas relações, entrou o mal nos nossos corações. E acabamos, então, experimentando situações constantes de dor, de sofrimento. Mas Deus quer falar conosco a respeito de esperança. Nós vemos tempos onde há uma escassez de esperança entre nós. Nós temos depositado a nossa esperança ou a nossa expectativa nas nossas possibilidades humanas e carecemos de esperança. A esperança é o oxigênio que nos mantém vivos. Quem não tem esperança não vive plenamente, vegeta. E nós vamos vivendo a nossa vida quase que como zumbis, porque apesar de nos movermos, apesar de trabalharmos, nós não alcançamos uma vida plena. Nós não alcançamos uma vida que, apesar das suas dificuldades, espera todas as coisas no Senhor. E se esperamos no Senhor, não deveria haver desespero, terror, tormento. Porque se há esperança, tormento não poderia haver. Se há esperança, pânico não poderia haver. Distúrbio de ansiedade, muito menos. Mas nós vivemos isso porque há desespero. Nós precisamos do oxigênio. Nós precisamos de respirar nas nossas vidas esperança. Muitos passam as suas vidas nas masmorras do desespero. São vidas sofridas, constantemente. Estamos aprisionados
nos nossos próprios medos. Estamos aprisionados nas nossas próprias incertezas. E é esse movimento de esperar em Deus que somos curados. Estamos acorrentados ao medo, subjugados pela nossa ansiedade. Mas a vida verdadeira, ela é marcada por uma esperança tão robusta, tão forte, tão vigorosa, que nós podemos esperar contra a esperança. Ou seja, nós podemos esperar até mesmo quando tudo à nossa volta nos mostra, nos revela que não deveria haver esperança. Eu quero falar hoje um pouco da vida de Abraão. Abraão, esse homem a quem Deus chamou para ser o precursor do seu povo. Foi Abraão e Sara, sua esposa, que foram aqueles que geraram Israel, que geraram a toda a nação de Israel, do qual, no plano de Deus, viria a nascer o seu filho, Jesus. Abraão, quando foi chamado por Deus, e recebeu uma promessa em sua vida. Deus falou que ele seria pai de muitas nações. E que através da sua descendência, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Ou seja, através do povo que geraria Jesus, em Jesus nós seríamos abençoados e todas as famílias poderiam ser abençoadas por Jesus. Havia um problema. Abraão era um homem de 75 anos. Sara, uma mulher de 65 anos, estéril. O texto bíblico diz que Abraão não poderia engravidar mais Sara. E Sara, muito menos, poderia se engravidar pela sua idade avançada. E também era estéril. Como podemos crer numa palavra, numa promessa de Deus, quando tudo que está à nossa volta tenta provar-nos o contrário? Como podemos crer numa palavra, numa promessa de Deus, para mim e para a sua vida, quando tudo à nossa volta está em conflito com aquilo que é a promessa que Deus tem para nós? O texto que eu quero ler com vocês está em Romanos, capítulo 4, e nós vamos ler do verso 17 em diante. E Paulo, escrevendo à igreja, aos romanos, ele diz assim: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Deus chama à existência aquilo que não existe nas nossas vidas. Deus chama à existência o cumprimento da sua promessa, mesmo quando não há nenhum sinal visível à nossa volta. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Deus empenhou uma palavra com Abraão e Sara. Ele não tinha dúvida
das suas impossibilidades. Ele era inteligente, sábio o suficiente para entender todas as implicações que haveria para que aquela promessa se cumprisse na vida dele. E além disso, 25 anos levou entre a promessa e o seu cumprimento. Mas o texto diz que ele estava convicto que Deus poderia fazer o que ele disse que faria. Ele não duvidou, mas ele creu na promessa de Deus por fé, estando plenamente convicto que ele era poderoso a cumprir o que prometera. Esse texto nos mostra a fé de Abraão, que creu contra todas as evidências. Ele creu contra todas as impossibilidades humanas, mas se manteve firme e finalmente recebeu a promessa. Abraão, para nós, é uma inspiração de fé. Não é à toa que Abraão é chamado do pai da fé. Abraão é aquele que é essa referência para nós, diante de todas as evidências contrárias. Ele creu contra todas as impossibilidades humanas. Ele creu contra todos os prognósticos da terra. E ele creu contra todo bom senso da razão humana. Não havia promessa mais complexa. Não havia um casal para ser escolhido, para ser o progenitor de todo Israel, mais improvável que Abraão e Sara. E o texto que nós lemos diz que no verso 23, e não somente por causa dele, ou seja, por causa de Abraão, mas também a nós igualmente, que não será imputado, ou seja, atribuído, concedido a nós, igualmente, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, o nosso Salvador. Ou seja, essa palavra é para mim, essa palavra é para você, essa palavra é para nós. Essa palavra é uma palavra para o seu casamento, para a sua família, para os seus filhos. Essa palavra, ela vem a nos consolar, nos dar esperança, alegria, contra todos os prognósticos feitos contra você e contra nós. Essa palavra nos acalenta, aplaca o nosso desespero de todos os diagnósticos que foram feitos a respeito de nós. Porque essa palavra que ele recebeu, essa palavra que nós recebemos, ele é contra a lógica humana. Ele é contra o senso racional dos homens. Porque para quem é cristão, para quem crê em Deus, para quem crê em Jesus, nós precisamos crer em milagres. Não há fé cristã sem crer em milagres. É a base, é o fundamento que Jesus ressuscitou dos mortos. Isso é um milagre. Se nós não cremos em milagre, nós não podemos crer que Deus ressuscitou a Jesus dos mortos. Se nós não crermos em milagre, nós não podemos crer que o Espírito Santo concebeu no ventre de Maria Jesus. Então nós somos um povo que necessariamente, compulsoriamente, temos que crer em milagres. Mesmo milagres que seja contra a razão e o senso humano. É por isso que nos nossos corações nós não podemos ser incrédulos, mas crentes. Crendo, esperando, tendo esperança. As promessas de Deus não caducam. Promessa de Deus não perde validade. Promessa de Deus não expira. Isso não é voucher, isso não é cupom.
que recebemos algo e temos prazo para utilizar. Uma vez que Ele empenhou a palavra sobre as nossas vidas, Ele é fiel e justo para cumprir cada uma delas. Não dá mais para continuar insensíveis a essa palavra. Nós não somos robôs. Aqui ninguém é inteligência artificial. Ninguém aqui foi concebido por inteligência artificial. Ninguém aqui foi concebido por um robô e uma robô. Nós somos homens e mulheres. Nós somos homens e mulheres que Deus colocou em nós um espírito, para que o Espírito Santo dele se comunicasse a nós. Nós não podemos estribar a nossa convicção em sentimentos. Abraão não dependia dos seus sentimentos. Ele simplesmente confiava. Ele não confiava simplesmente em si, no seu interior, no seu corpo. Ele cria em Deus. Nós não vivemos pelo que sentimos, nós vivemos por aquilo que nós cremos. Porque se nós dependêssemos de viver segundo o que nós sentimos, a nossa vida seria uma vida miserável. Porque o coração do homem é instável. O coração do homem, ele se abala facilmente. O nosso coração é suscetível a qualquer variação de temperatura, pressão. Pode estar tudo bem. Podemos estar num momento de uma grande alegria, de uma grande vitória, de um grande momento na vida, um momento excepcional no casamento, na família. Uma notícia que chega é capaz de nos abalar e abalar toda a nossa estrutura. Uma simples palavra, uma simples notícia, tem o potencial para nos abalar, se possível, para sempre. Onde nós podemos estar arraigados? Onde nós podemos, que lugar é esse que nós podemos estar, onde que, apesar de todo o terremoto, de toda sacudida, nos mantermos inabaláveis? Porque é uma promessa, que Deus abalaria as coisas, para que aquilo que é abalável seja tirado de nós, e o inabalável permaneça nas nossas vidas. Aquilo que é de Deus, na minha e na sua vida, é inabalável. E nós temos que viver as nossas vidas com esta consciência. Com essa consciência. Se nós não crermos em milagre, como eu disse, na verdade, a nossa fé é vã. O texto bíblico diz isso. Se nós não cremos na ressurreição de Jesus, se nós não cremos na ressurreição, a nossa fé é inútil, vã. Um dos nossos maiores desafios é que nós, talvez inconsciente ou talvez consciente, talvez muitos de nós até hoje, lidamos com o cristianismo como se fosse, eu vou usar a palavra religião para a gente entender, apesar que a gente sabe que cristianismo não é religião. Cristianismo é uma relação viva, pessoal, entre nós e Deus, através de Cristo Jesus, tendo o Espírito Santo de Deus em nós. Mas eu vou usar a palavra religião para facilitar o nosso entendimento, a nossa ilustração. Tem muitas pessoas, como nós estamos aqui, lidam ainda com a religião, com o cristianismo, como se fosse uma religião filosófica, moralista. Como se o cristianismo estivesse fundamentado e pautado simplesmente na moral, na ética e na filosofia. Quanto mais filosófico nós nos tornamos, quanto mais nosso coração, o nosso pensamento, a nossa forma de pensar, o que a Bíblia chama de entendimento, quanto mais filosófico, mais difícil é para nós experimentarmos os milagres de Deus, porque
tudo que passa acontecendo nas nossas vidas, nós atribuímos à filosofia. Nós atribuímos às coincidências. Nós atribuímos à sorte. Nós atribuímos à tecnologia. Nós atribuímos à medicina. E vamos removendo todo ingrediente espiritual, sobrenatural da nossa relação com Deus. Então nós lidamos com Deus como filósofos, intelectuais, gente que tem a capacidade de pensar. Nós lidamos com Deus simplesmente na nossa capacidade, na nossa faculdade intelectual. As religiões filosóficas, os budismos da vida, as religiões orientais, elas se dão a partir da meditação, na filosofia, nas percepções, nas deduções, nos discursos, na retórica. O Evangelho de Jesus, ele é poder. O Evangelho de Jesus, ele é sobrenatural. Sabe por quê? Essas religiões orientais, essas religiões filosóficas, elas não precisam crer em milagre. Elas não precisam crer em ressurreição. Não precisa crer nem em Deus. Muito menos em Jesus. É muito mais fácil para o ser humano correr atrás dessas religiões filosóficas, porque elas estão fundamentadas, quase sempre, em lógicas de retórica. Mas quando nós estamos falando de cristianismo, quando nós estamos falando de algo que vem a partir do Espírito Santo de Deus, que é sobrenatural, nós precisamos tirar do nosso coração toda insensibilidade, toda frieza, toda filosofia, para vivermos de maneira sobrenatural a partir de uma fé. Como eu disse, não é uma fé cega, não é uma fé mística, não é uma fé simplesmente fundamentada em ensinos humanos. Muitas pessoas, até hoje, vivendo essa fé, muitas pessoas achando que estão vivendo com Deus, em Cristo Jesus, pelo Espírito Santo, estão vivendo crendices. É uma fé supersticiosa. Não é uma fé fundamentada num culto a Deus. É uma fé fundamentada nela mesma. Fé pela própria fé. A fé, ela só faz sentido em nossas vidas quando a gente entende e conhece quem é a pessoa que está por detrás da ação que nos leva à fé, que é Deus, o nosso Pai, Criador dos céus e da terra, que enviou o seu Filho, o seu único Filho Jesus, para vir pagar, morrer pelo meu e seu pecado, ser morto, crucificado, para que eu e você tivesse perdão de pecados, ressuscitasse ao terceiro dia e fosse elevado à presença de Deus. E ao lado direito do trono de Deus Ele está, intercedendo por mim e por você. É isso que nos dá esperança. A nossa esperança não está calcada, a nossa fé não está calcada simplesmente não a fé. Ela está calcada porque eu creio que Deus é o meu Pai e Ele é por mim, Ele não me deixará confundido. E Deus é um Pai perfeito, que não abandona, não desampara as nossas vidas. Ele é o Pai que nunca vai te desamparar. Ele é um Pai que nunca vai te esquecer. O texto bíblico diz, ainda que uma mãe seja capaz de abandonar a sua criança de colo, Deus nunca nos abandonaria. Então, minha fé está na promessa, está em Deus. A minha fé não está na minha fé. Porque no dia ruim, eu vou duvidar. Porque no dia ruim, eu vou vacilar. E nós vacilamos no dia ruim. No dia ruim, a gente fraqueja com a notícia. No dia ruim, a gente fraqueja pela impossibilidade humana. Na doença,
a gente fraqueja. Nas crises, a gente fraqueja. De onde vem, então, o consolo, o conforto, a direção nas nossas vidas, que nos leva ainda a levantar pela manhã, no dia seguinte, e crer que Deus ainda vai fazer um milagre nas nossas vidas? A fé que nós temos em Deus. Mesmo e diante de tudo ruim que pode estar acontecendo. Abraão levou 25 anos para que aquela promessa, que ele se tornaria pai, acontecesse. Com 75 anos, Deus prometeu a ele que ele seria pai de uma grande nação, que abençoaria todas as famílias. Com 100 anos, Sara, sua esposa, com 90, estéril, engravida. A promessa de Deus não caduca, não tem data de vencimento e validade, não expira. Deus falou com você? Creia somente. Deus empenhou uma palavra com você? Se foi Deus, Ele vai cumprir. Se for Deus, Ele vai cumprir em nossas vidas. Essa fé verdadeira, ela não nos leva ao desespero, mas ela nos leva a experimentarmos o que Deus tem para nós. Eu não sei como é que está a sua vida hoje. A minha eu sei. A minha vida, eu sei como ela está, e eu sei de todos os meus dramas e todos os milagres que eu preciso na minha vida. E não são poucos. Eu sei de todas as notícias ruins que batem na porta da minha casa. E eu sei também que muitos de nós aqui hoje estamos passando por dificuldades. Que a gente faça hoje uma autorreflexão diante de Deus. Que a gente faça hoje uma visita ao nosso ser interior. Que o Espírito Santo de Deus sonde, esquadrinhe agora o nosso espírito e nos revele, nos mostre. Se nós estamos sendo incrédulos, fervorosos, insensíveis, convictos, filosóficos, sobrenaturais, que hoje a gente possa perguntar: qual é de fato a vida que eu tenho levado na minha convicção, na minha confiança e na minha fé em Deus? Porque se não for assim, gente, estamos perdendo precioso tempo. Se Deus diz, creia. Diga que você crê, como Abraão creu. Eu creio. Diga que você vai crer contra toda lógica. Diga que você vai crer contra toda a esperança humana. Nós precisamos disso. Diga que você crê na ressurreição sobrenatural de Jesus. Diga que Deus é poderoso para perdoar os nossos pecados, que nós tanto cometemos. E a gente pode falar para Deus também: Deus, a minha fé está fraca. Estou vacilando. A gente pode falar para Deus que nossa fé está pequena hoje. Mas a palavra de Deus diz que basta a fé do tamanho de um grão de mostarda. Mais nada é necessário. A gente pode falar para Deus que a gente está num momento difícil, de angústia, dificuldade.
E às vezes há pessoas entre nós aqui que está tão difícil, está tão complicado, que nem tem conseguido orar, buscar a Deus por consolo e por consolo e conforto. Mas eu sei que Deus é fiel, eu sei que o Senhor sabe quando, como e onde. O Senhor Deus sabe quando, como e onde Ele operará o seu milagre em nossas vidas. Que no tempo dEle, Ele vai nos atender. Para chegar até lá, na minha sanidade, na nossa sanidade, nós precisamos de esperança. Para esperar o cumprimento da promessa. Nós precisamos de fé. De convicção. E é isso que eu quero orar hoje por nós. É isso que eu quero orar hoje por mim e quero orar por vocês. Vamos orar? Feche seus olhos. Vamos fazer essa oração juntos. Oh Deus Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Deus, porque o Senhor fez lindas e maravilhosas promessas a cada um de nós, os teus filhos e as tuas filhas, a quem o Senhor tanto ama. Foi por cada um de nós que o Senhor verteu o teu sangue na cruz do Calvário. Foi por cada um de nós que a cada gota que se esvaía do seu corpo, Deus, o Senhor nos amou até o final. Oh, Pai, nós estamos aqui hoje porque nós queremos crer. Não na filosofia, não na retórica, mas nós queremos crer na promessa, na palavra que o Senhor empenhou com cada um de nós. Pai, nós estamos aqui para falar que quantas vezes a nossa fé vacilou. Nós queremos confessar que quantas vezes nós fomos incrédulos. Mas nós queremos hoje pedir que o Senhor nos visite, que o Teu Espírito Santo nos visite hoje. Nos console, nos guarde. Que nós apenas façamos o esforço pelo Espírito Santo de crer. O Deus, Abraão esperou o milagre 25 anos. E o que o manteve firme, convicto, foi a fé, a esperança. Porque mesmo não vendo as evidências no seu próprio corpo, ele creu sem ver. Oh Deus, eu oro por cada um que está aqui hoje. Eu oro por cada pessoa, por cada filho, por cada filha do Senhor. Eu oro, oh Deus, por cada casa, por cada casal que está aqui hoje. Eu oro, oh Deus, pelos filhos, pelos nossos filhos. Eu oro, oh Deus, pelas famílias. Eu oro pela unidade familiar, pela restauração da família. Eu oro, ó Deus, pela restituição que o mundo nos roubou, da alegria, da amizade, da fé, da convicção. Deus, eu oro por aqueles que estão doentes, enfermos do corpo. Eu oro, Deus, por aqueles que também estão enfermos da mente, do emocional, do psique, aqueles que estão enfermos na alma, aqueles que estão desesperançados, desesperados. Eu oro por aqueles que têm padecido de insônia, distúrbio de ansiedade, pânico. Eu oro, Deus, por aqueles que estão com o seu espírito doente, distante de Deus, vivendo a escuridão das trevas. Que o Senhor traga luz, que o Senhor jogue luz hoje em todos nós. Eu oro, Deus, por aqueles que estão longe do Senhor, que voltem hoje,
que se arrependam dos seus maus caminhos, das suas escolhas, das suas práticas, das suas opções, e hoje retornem à presença e ao relacionamento íntimo e profundo com Jesus. Eu oro a Deus por aqueles que não tiverem ainda a oportunidade de confessarem com seus próprios lábios que Jesus Cristo é Senhor e Salvador das suas vidas. Eu oro por cura. Eu oro por esperança. Eu oro por fé verdadeira. Eu oro a Deus por uma visitação sobrenatural do Teu Espírito Santo hoje nas nossas vidas. Nós não somos robôs. Nós não somos insensíveis. Nós não fomos cauterizados nos nossos pensamentos nem nos nossos sentimentos. Mas nós somos daqueles que nos alegramos e nos entristecemos. Por isso precisamos da Sua poderosa presença habitando em nós. Deus, seja misericordioso conosco. Pai, seja amável conosco. Porque tudo nós precisamos. A Tua santa presença em nós. Eu oro e agradeço no poder que há. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.